Programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes desta quarta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Agora vamos falar de eleições, porque as recentes pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo geraram um alerta na campanha de Guilherme Boulos. Aliados do candidato pedem a presença mais frequente do presidente Lula ao lado do deputado em atos e também aparições na TV. O entorno de Boulos acreditava que a presença do chefe do Executivo Federal nas propagandas eleitorais no rádio e TV traria resultados nos levantamentos, o que não aconteceu, pelo menos até agora. A campanha avalia até mesmo uma participação solitária de Lula, sem a participação do candidato. A maioria das pesquisas aponta o empate técnico triplo entre Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. No entanto, os recentes levantamentos revelam um risco real do psolista ficar de fora, até mesmo do segundo turno. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Enfim, sinal de alerta foi ligado na campanha de Guilherme Boulos. Muitas das apostas apontam para a necessidade de uma participação mais efetiva do presidente da República nas propagandas do psolista e até mesmo em atos pelas ruas. Beraldo. Essa campanha de São Paulo virou uma confusão por causa de um fenômeno que nem um lado nem o outro da política tradicional controlou, previu, né, e está sabendo lidar. Agora, as armas que estão à disposição dos concorrentes à prefeitura que estão disputando esse protagonismo com o Pablo Marçal são as armas da política tradicional. Ricardo Nunes, o atual prefeito, colocou a máquina para trabalhar e está usando os recursos que tradicionalmente são utilizados por quem está ocupando um cargo público e pleiteando uma reeleição. Parece estar funcionando. A gente teve pesquisa divulgada hoje, onde ele mostra uma reação, mas ainda empatado com Pablo Marçal e Guilherme Boulos, e aí torna essa situação indefinida em São Paulo. E Guilherme Boulos, ele lida com uma resistência interna, porque ele é um corpo estranho dentro do PT. Há uma ciumeira em relação ao uso da imagem do presidente da República para favorecer, fortalecer um candidato que não é do partido. E isso, desde o início, já foi um problema. Tanto é que muitos apostavam que, na hora H, o PT não fecharia essa chapa com Guilherme Boulos, não respeitaria o acordo feito em 2022, quando Guilherme Boulos abriu mão da sua candidatura a presidente da República para apoiar o então candidato Lula. Só que, surpreendentemente, Lula cumpriu, honrou a palavra empenhada e fez com que o PT formasse essa chapa, ainda resgatando Marta Suplicy, que nem estava mais no partido, que tinha ido para o MDB, enfim. Eu sempre achei que essa chapa, Caniato, ela tinha como objetivo para os petistas proporcionar uma derrota para Guilherme Boulos, diminuindo a importância de Guilherme Boulos como sucessor de Lula, que obviamente está já encaminhando aí para o final da sua vida pública, e também se vingar de Marta Suplicy por ter abandonado o partido e ido para o MDB e até então está trabalhando no governo do concorrente, que é Ricardo Nunes. Enfim, eu acho que há muito pouco a ser feito de verdade pelo Lula para ajudar essa chapa de Guilherme Boulos e Marta Suplicy nesse momento. Pois é, né, Luiz Felipe Dávila? Agora, diante desse cenário, não seria incomum um segundo turno entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, algo impensável há alguns meses, né, Dávila? Enfim, certamente isso está sobre a mesa e a campanha e os estrategistas de Guilherme Boulos agora pensam em quais serão as melhores saídas e estratégias para a campanha a partir de agora, né? É verdade, Caniato, mas é bom lembrar uma coisa. Desde as primeiras pesquisas, Boulos aparece com a maior rejeição entre todos os candidatos. Isso já era um sinal de alerta de que o teto é baixo de Boulos, não consegue crescer muito porque é o candidato que goza com a maior rejeição do eleitorado paulistano. Então, provavelmente, a melhor estratégia para Boulos
era tentar moderar mais o discurso para tentar capturar algum eleitor mais de centro-esquerda e diminuir a taxa de rejeição. Mas com essa rejeição alta e pedindo, implorando para Lula entrar na campanha, é dobrar a aposta na estratégia que ele vai tentar fidelizar o voto da esquerda, apesar da alta rejeição, para tentar ir para o segundo turno. Essa é a estratégia. E é uma estratégia que pode ser um tiro na água, porque existe, como bem mencionou o Beraldo, um fator imponderável, que foi o surgimento de Pablo Marçal na campanha. Então, não é essa estratégia contra Ricardo Nunes. Não, existe um outro terceiro fator aí, que é o fator imponderável, que é o Marçal. Então, você não sabe como reagir. Então, claramente, a aposta de Boulos é dobrar a aposta nessa ligação com a esquerda petista para assegurar pelo menos um terço aí do eleitorado e tentar ir para o segundo turno, e sabendo que no segundo turno a sua chance de ganhar é muito baixa por causa desse altíssimo índice de rejeição. Então, é uma estratégia. Agora, é uma estratégia meio descabida nesse momento em que ele deveria estar tentando conquistar os votos da centro-esquerda. Nesse sentido, Pablo Marçal vai continuar na sua toada, e aí lutando contra uma resistência dos bolsonaristas, né, que hoje vem parte dele lutando contra, até o nome de Pablo Marçal, e Ricardo Nunes, como bem colocou o Marçal, aí sim, com o poder da máquina, tentando garantir o seu lugar no segundo turno. Por quê? Porque hoje é o candidato com a maior folga para vencer qualquer adversário no segundo turno. Então, o objetivo claro de Ricardo Nunes é estar no segundo turno, não importa se ele entra em primeiro ou segundo lugar. E toda a estratégia dele é justamente para garantir uma das duas vagas no segundo turno. Se isso ocorrer, ele provavelmente será reeleito prefeito de São Paulo. As dificuldades dos candidatos em uma campanha tão disputada. Roberto Mota, tríplice empate técnico. Marçal, Nunes e Boulos se alternam nas 3 primeiras posições, dependendo do instituto e do recorte que a gente possa vir a fazer. Enfim, disputa muito embolada, Mota. Como disse um dia, Caniato, um jogador da seleção cujo nome eu esqueci, estão deixando a gente sonhar. Dizem que não se deve atrapalhar um adversário quando ele estiver errando. Talvez seja o caso aqui. Há um ditado no meio militar que diz o seguinte: não se envia reforços para uma derrota. Ou seja, não tem sentido você gastar soldados em uma batalha que já está perdida. Talvez seja o caso aqui. Eu acho difícil existir um único eleitor de São Paulo que não saiba que o candidato do PSOL é apoiado pelo PT. Mas, de uma forma impressionante, alguns políticos brasileiros ainda acreditam que o eleitor brasileiro é um bobalhão, é desinformado e é ingênuo. Quem pensa assim pode pagar um preço altíssimo. Talvez seja o caso aqui. Já pensaram no impacto que teria um segundo turno em São Paulo sem a presença da esquerda? Pois é, esse eu acho que é o ponto crucial que o Mota destaca, viu, Beraldo? Porque assim, os eleitores da direita, as opções que eles têm, os apoios manifestados por lideranças da direita e a dúvida que esses eleitores acabam tendo em seguir o que a figura maior da direita recomenda, ou se ela vai seguir talvez aquele que tenha uma oratória melhor, ou aquele que acaba inovando na maneira de se comunicar, enfim. Como você está observando esse grupo de eleitores da direita, ou aqueles que seguem o ex-presidente Jair Bolsonaro, e as opções que estão colocadas aí para a disputa em São Paulo, hein, Beraldo? Renato, é realmente um desfecho até aqui surpreendente de todo o planejamento feito pelas mentes brilhantes da política que tinham a estratégia de deixar a disputa de São Paulo o mais chata possível. Então, os caciques do centro e da direita apostaram suas fichas numa grande aliança pela reeleição de Ricardo Nunes
E a esquerda, acreditando que um deputado federal eleito com mais de 1 milhão de votos, que pontuava bem nas pesquisas para presidente da República, que foi ao segundo turno na disputa municipal de 2020, que claramente esse candidato, com o apoio do presidente da República, seria um candidato, né, fadado à vitória. E aí, de repente, acontece um terremoto na pesquisa, na eleição, na campanha, e Pablo Marçal consegue criar uma identidade com o eleitor que sim, é um eleitor que tende à direita, mas não só aquele eleitor mais engajado com política, que se manifesta e se coloca oficialmente como alguém de direita, mas ele tem, sim, a simpatia deste universo, que eu diria que é mais amplo, é uma centro-direita. E aí embaralhou o jogo inteiro. Tem grandes chances de acontecer esse cenário de um segundo turno entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Ricardo Nunes que terá a máquina, terá um apoio que eu imagino que será tímido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o Marçal ainda teve esse efeito, né, de causar um terremoto dentro do bolsonarismo. O protagonismo, a liderança, a força de Jair Bolsonaro junto ao seu público, aos seus apoiadores, ficou prejudicado em razão da falta de identidade desse público com o candidato escolhido pelo partido e pelo ex-presidente. Então, realmente, essa eleição terá um resultado, Canhado, do ponto de vista da dinâmica política eleitoral, bastante significativo.